Se é possível comparar o MBL com o CCC? Acho que a diferença entre MBL e CCC são as condições em que eles atuam. O CCC, ele atuava à sombra do aparato militar, policial e militar. Principalmente já durante o golpe de Estado. Então, o CCC não tinha preocupação de fazer propaganda política. O MBL não, ele é um grupo que faz propaganda política. Mas eu acho que, essencialmente, eles são muito parecidos. Eles cumprem uma função parecida. Pois, mas uma observação metodológica que eu acho que é importante. Quando se trata de política, nós não podemos ser formalistas. Isso daqui é assim, é assado e tal. Muitas vezes, as coisas se definem claramente através do embate de forças. A maioria das vezes é assim. E a política, ela não é um jogo sem consequências. Por exemplo, se estrutura aí uma força bem organizada, poderosa, né, para atacar fisicamente o movimento operário, isso daí coloca uma ameaça terrível. Então, o correto não é você esperar que isso aconteça para você falar, de acordo com o meu manual, isso daí é fascismo, assim, assado. Não, porque o seu pescoço está em risco. Então, o MBL, ele já apresentou os sintomas de que tende a realizar esse agrupamento. Não, a especulação, nesse caso, é prejudicial. É preciso enfrentar. Mas eles vão vestir a camisa parda do nazismo, vão usar uma suástica? Não sei. Mas não vamos esperar para saber. É como na questão do golpe. Todo mundo falou assim, mas será que vai ter golpe? Bom, ficaram esperando já. Os golpistas já conseguiram várias vitórias importantes enquanto o pessoal pensava. Agora fica a seguinte discussão. Será que a direita fascista vai tomar conta? Eu não sei o que é um jogo de adivinhação. Antes que a direita fascista reagir, ninguém tem bola de cristal. Vai tomar conta ou não vai tomar conta? Mas a luta está colocada, você tem que reagir. É como esse caso que eu falei do MBL e dos negros. Ah, mas esse cidadão aí é uma ameaça? Não sei, provavelmente ele não seja nada. Ele, inclusive, você olha para ele, você não dá grande coisa por ele. Mas nós vamos ficar esperando ele fazer todo o negócio, né? O congresso do MBL, que vai começar essa semana aqui, vai participar o Gilmar Mendes. Nós vamos esperar aí que o pessoal comece não, porque já começaram a prender o negro no tronco aí, como já fizeram no Rio de Janeiro. O que nós estamos esperando por quê? Esse esperar na política significa o quê? Você vai esperar até que a bomba caia na sua cabeça? Eu acho assim. Se existe o perigo da bomba cair na sua cabeça, você tem que correr do lugar, se colocar a salvo, e se a bomba não cair, você volta e fala, bom, por sorte não caiu. Mas ser pego desprevenido, em política, é uma coisa absurda, né? Então, o MBL é assim, tem cheiro de fascista, tem gosto de fascista, parece fascista, é fascista. Ah, mas eles falam em liberdade. Bom, todos fascistas. Liberdade é a palavra de ordem favorita do fascismo. A maior parte das organizações fascistas chama-se liberdade alguma coisa. No mundo inteiro. Também isso aí precisa ficar claro. Você acha que o sindicato é o instituto mais importante para a luta de classes no mundo atual? Não, o mais importante é o partido político, né? O problema é que os partidos... Não, é o partido político.
O sindicato ele é a organização maior. Agora, se você não tem um partido político que dirige as organizações sindicais, elas tendem a ser completamente anuladas. O que a Força Sindical e o GT pretendem ganhar com a união com os golpistas para fazer frente contra a CUT e aprovar as medidas contra o trabalhador? Então, aí precisa fazer uma... Eles estão se aproximando aí para defender o ajuste fiscal. Possivelmente a reforma da Previdência. Mas não foi colocado nada sobre o problema da CLT. Bom, o que o GT e a Força Sindical vão ganhar? Dinheiro, poder político no Ministério do Trabalho. Uma coisa que ninguém falou até agora, porque tá essa situação muito crítica aí do governo golpista, é que vai haver uma ofensiva dentro do Ministério do Trabalho no sentido de desmantelar todos os sindicatos que não forem alinhados ao governo. A gente já viu isso. Aconteceu até no próprio governo Lula, porque o Lula ele teve a sabedoria de entregar o Ministério do Trabalho para a Força Sindical uma época. E aí eles já iam colocando todos os sindicatos da CUT na ilegalidade. Precisa prestar atenção nisso daí, né? Isso aí é uma ameaça muito grande contra os sindicatos. Qual a possibilidade do fascista Bolsonaro ser candidato e ganhar as eleições à presidência de 2018? Depende da situação política, né? Com o agravamento da crise, é muito capaz que a candidatura dele cresça mesmo, bastante. Isso daí também, ó, uma coisa que eu acho que sempre é bom lembrar, né? Que são os erros comuns que todo mundo conhece. Esse Bolsonaro é louco, folclórico e tal. Esse tipo de raciocínio o pessoal deveria eliminar completamente. Não tem loucura que seja suficiente para impedir alguém de tomar conta do país. Esse negócio de que o que vale a respeitabilidade é um preconceito completamente sem sentido de gente de classe média. Estados Unidos está aí para provar, porque se tem um cidadão que é grotesco, é o Trump. Você não sabe se ele foi tirado de dentro de um circo ou de dentro de um circo de horrores, mas que ele não é uma coisa normal, não é. Tem uma pergunta sobre o que você comentou do pedido do Lula. Você acha que o pedido do Lula para prender Moro por abuso de autoridade é uma saída para a esquerda começar a atacar? Agora o PT vai para o ataque? Que tá, né? Como no caso que a gente não deve ficar esperando pela direita, a gente também não deve ficar esperando pelo PT, porque o PT ameaçou muita coisa e não fez grande coisa até agora. Agora, é uma iniciativa, né? Precisa ver se é uma iniciativa isolada ou ela vai se desenvolver. Me dá a impressão de que dentro principalmente do círculo mais próximo do Lula, há uma vontade de passar uma ofensiva. Esses advogados dele são muito diferentes do Zé Eduardo Cardoso, que defendeu a Dilma. Eles têm um sentido mais prático da coisa e tal. Agora, se isso daí vai se desenvolver ou não, vamos ver. Eles fizeram o ato em defesa do Lula, soltaram materiais que eles não estavam fazendo. Agora, procuraram passar para a ofensiva, que é o correto. O correto é passar para a ofensiva, não ficar na defensiva. Então, me acusaram de ladrão, eu sou honesto e tal. O correto é falar, esse cidadão que está me atacando, ele é isso, é um agente do golpe,
do imperialismo, teria que atacar, passar para o ataque contra a direita, um ataque duro mesmo. Eu acho que deveria fazer isso aí no caso do Lula e deveria fazer isso em toda a linha, tudo. Inclusive aproveitar que a situação está entrando meio que numa zona perigosa para os golpistas, né? Com a crise econômica, com as dificuldades econômicas e a crise interna no Congresso. Seria coincidência a invasão dos coxinhas na Câmara ter ocorrido justo no momento em que o deputado Maranhão estava presidindo a mesa e a casa estava vazia? Ou literalmente, estava tudo combinado com o Congresso golpista? Ah, com certeza. Quem já participou de qualquer coisa dentro do Congresso sabe que isso que eles fizeram aí, movimentos muito mais poderosos nunca conseguiram fazer. Nunca. O máximo que eu não me lembro, pelo menos, pode ser que eu esteja enganado, que o pessoal tenha conseguido invadir o plenário do Congresso alguma vez, mas foi muito raro. E olha que teve lá votação de CUT, petroleiros, professores, foram milhares de pessoas. Normalmente a polícia já pega o pessoal na entrada, né? E a gente sabe, né, por informações dos próprios funcionários do Congresso, que a vigilância no Congresso contra a esquerda é muito grande. Então, logicamente, as cenas eram muito ridículas, né? Aqueles truculentos lá da segurança do Congresso só faltavam carregar o cara no colo e tal. Eu vi manifestantes chutando segurança fazia assim. Quem dera, né, que quando a esquerda entrasse lá, eles fossem tão bonzinhos assim. Lógico que, não diria todos os deputados, mas uma parcela dos deputados aí, com certeza, estavam na jogada. Foi tudo muito facilitado. Não é só isso, eu acabei esquecendo de falar. Eu vi a imprensa falando com os fascistas lá. Então eles perguntavam assim, mas qual é a proposta de vocês? Quer dizer, estavam lá para fazer propaganda para o pessoal. Depois, lógico, né? Não pode deixar sem crítica isso daí, porque a esquerda vai lá e vai arrepiar, né? Tem muito mais poder de fogo. Então aí apareceram os deputados, não, é inadmissível, tá, mas isso é tudo depois do que aconteceu e para desestimular a esquerda. Foi nada contra eles. O tratamento com eles foi tratamento de mãe para filho. Você acredita que essa ala do PMDB que está sendo encurralada pode radicalizar para a esquerda, esquentando as contradições da crise interna do golpe? Poder pode, né? Não sei se vai acontecer. Porque o jogo desse pessoal é tudo acordo de bastidores, pressão. Você vê como o Renan Calheiros, ele reage, né? Colocou o negócio dos super salários. Também assim, ó, você me ataca, eu te ataco e tal, para ver se chega todo mundo num acordo. Agora, é uma crise. A crise pode produzir aí uma série de coisas inesperadas. A gente deveria ficar de olho, porque pode acontecer muita coisa. E tem uma pergunta sobre a avaliação que o PCO faz em relação à esquerda petista. E aí ele cita a questão da corrente do trabalho, que está completando 40 anos e tal. Qual que é a posição do PCO sobre eles? E se esses setores podem chegar a dirigir o PT? Então, o trabalho está nessa frente, muda PT, né? Acho que é um erro isso daí. Essa frente não é de esquerda. Essa frente é dominada por uma ala direita, capituladora, que é um eco da pressão contra o PT fora do partido, dentro do partido. Na nossa opinião, os setores que têm a ideia de que tem que, cada um, logicamente, com o seu programa, suas colocações, como o trabalho,
que tem que lutar por um partido, digamos assim, de esquerda que seja mais coerente, que tenha uma política classista, ou seja lá o que for, mais socialista, o que for, não deveria estar nessa frente. Deveria constituir uma outra ala que defendesse essa política para o PT. Principalmente uma ala que defendesse que o PT tem que se mexer contra o golpe, que sacudisse o partido nesse sentido. Porque existe um peso morto aí dentro do PT gigantesco, que nem defender o Lula quer. O que eles querem é que alguns, inclusive, eu acho, gostariam que o PT mudasse de nome, que nem já fez o DEM e outros partidos, que é para fugir da campanha da direita, como se isso daí fosse resolver alguma coisa, né? Eu acho que justamente o problema é a presença de elementos que são declaradamente de esquerda numa frente que é dirigida pela direita. Acho que isso daí é uma política inconcebível, totalmente errada. Mas ela até estaria enquadrada nesse setor, nessa ala esquerda dentro do PT, apesar disso. É uma ala esquerda. Não é uma política que a gente concorde, tem uma série de coisas, na nossa opinião, confusas, mas é uma ala esquerda. E como ala esquerda, eles não deveriam estar nessa frente. Tem umas perguntas sobre a situação internacional. Com a vitória de Trump, a Califórnia quer se separar dos Estados Unidos. É possível que haja uma separação desse estado e de outros, causando uma desintegração nos Estados Unidos? A situação nos Estados Unidos é muito crítica, né? Tudo é possível. Eu acho que pode acontecer muita coisa, porque os Estados Unidos foi atingido por uma crise econômica muito grande. A população norte-americana, ela tem um nível de escolaridade, tudo mais cultural maior do que países como o Brasil, por exemplo, onde uma boa parte da população é mantida totalmente alijada da política, né? Aí a coisa tende a pegar fogo. Quando a crise se estabelece, ela tende a pegar fogo com mais rapidez. A vitória do Trump mostra um fracasso, né? Uma falência do bloco dominante. Tudo bem, não é que o Trump vai fazer nenhuma revolução, mas, pelo contrário, mas precisa reorganizar tudo, ou derrubar o cidadão. Eu acho que, em termos dos Estados Unidos, o que a gente tem pela frente é muita turbulência. Já estava sendo assinalado de antes, né? A vitória do Obama foi meio que assim, última esperança da via democrática para resolver o problema. Colocar um negro, né? Vamos ver se ele faz uma política social. Ele não fez nada, pelo contrário. Ficou na mão desses delinquentes políticos aí dos Clinton, e agora o negócio está estourando, né? É possível. Não sei se vão permitir nenhuma separação, né? Porque seria meio desastroso. Seria muito desastroso para o imperialismo norte-americano esse tipo de separação. Mas a gente não deve excluir, não. É uma época de turbulência muito grande que vem aí. Na Europa e nos Estados Unidos, a direita se apresenta como nacionalista. Por que no Brasil a direita não é nacionalista, é golpista e entreguista? Isso aí é a regra, né? O nacionalismo imperialista é uma coisa de direita. É uma defesa da opressão dos povos. O nacionalismo dos países oprimidos é uma expressão da luta contra a opressão pelos países estrangeiros, né? Então você tem duas coisas que parecem ser a mesma coisa, o nacionalismo, que são o oposto. O nacionalismo norte-americano é o imperialismo. E o nacionalismo brasileiro é a luta contra o imperialismo. Os Estados Unidos é um país opressor, o Brasil é um país oprimido. Por isso muda completamente de caráter
o nacionalismo em cada lugar. Lógico que se você olhar a direita fascistoide no Brasil, ela também quer ser nacionalista. Faz parte da demagogia deles. Quem que não viu uma mulher totalmente aloprada, que estava no Congresso Nacional, que viu a bandeira do Japão, a bola vermelha lá, e começou a fazer um discurso de que queriam transformar a bandeira do Brasil numa bandeira vermelha dentro do Congresso Nacional. Agora, essa mulher aí, ela defende a bandeira, diz ela, né? Mas se você for ver, ela adora os Estados Unidos. Esse nacionalismo aí é tudo de fachada. Bolsonaro também. Eles não deviam ter direito de usar o verde e amarelo. Nem torcer pelo Brasil na Copa do Mundo, eles torcem. Eles querem que o Brasil perca o jogo. Eles são totalmente anti-brasileiros. Tanto que eles são a turma de Miami, né? Você vai em Miami, tá lá toda a direita mundial, pró-norte-americana, que é contra os seus próprios países. O Brasil não é diferente. É um nacionalismo folclórico, né? Puramente aparente. Se você conversar com eles, eles vão falar, não, esse país aqui é uma merda. Bom é os Estados Unidos, tem que estudar nos Estados Unidos, viver nos Estados Unidos, copiar os Estados Unidos. São os macacos, né, que ficam imitando o poderoso lá do norte. E agora que o poderoso vai afundando, né, eles ficam no desespero, porque não tem mais onde se apoiar. Gostaria que comentasse por que os republicanos geralmente ganham nos estados do centro dos Estados Unidos, como Texas e outros, e os democratas geralmente ganham na costa leste e oeste. Isso aí é uma coisa histórica, mas tem a ver com as classes sociais, né? A classe operária mais desenvolvida são os redutos eleitorais dos democratas. Os sindicatos norte-americanos, na sua maioria, apoiam os democratas. O eleitorado democrata é um eleitorado, seria parecido com o eleitorado do PT, digamos assim. Negros, mulheres, sindicalistas, movimentos sociais e tal, e os republicanos são os setores mais conservadores de classe média. O cinturão da Bíblia, como eles chamam, né? No Sul não é só... os republicanos são os setores politicamente mais atrasados. Onde predomina a economia mais rural e tudo, predomina o Partido Republicano. Agora, isso aí está mudando, né? Está tudo em crise. Os dois partidos estão em dissolução. Eu tenho a última pergunta. A Fundação Ford, parceira do Partido Democrata, gastou 731 milhões no Brasil em causas liberais como feminismo e liberdade de imprensa. Que acordo fez a esquerda com os liberais dos Estados Unidos? É uma boa pergunta. Não saberia responder, mas que isso daí é uma das formas de infiltração do imperialismo norte-americano no Brasil, não tenho a menor dúvida. Pode e deve ter tido acordo em alguns setores, mas também tem o fato de que você pega um elemento despreparado, a gente vê isso daí na esquerda, né? Leva ele numa universidade norte-americana, então tem aqueles intelectuais pseudo-esquerdistas liberais norte-americanos, falam de mulheres, negros, etc. e tal, e o cidadão fica deslumbrado, né? Primeiro mundo e tal. É muito comum, né, na classe média brasileira, esse deslumbramento com o estrangeiro. Antigamente era a Europa, que fazia mais sentido. Agora a pessoa fica deslumbrada com os Estados Unidos, que já não faz tanto sentido assim. Acabou? Só fazer uma propaganda do Zuela hoje à noite, às 19 horas, que vai entrevistar o tio Mário, que é um sambista aqui de São Paulo, também com um velho sambista histórico de São Paulo. Então, às 19 horas tem o programa Zuela, conversa sobre cultura.
e insistir no que o Rui falou, que é dos comitês contra o golpe. Aqui no YouTube, embaixo, na descrição, tem vários meios de contato com o partido, então é só entrar em contato que a gente colabora e ajuda na constituição dos comitês. Chamando também todo mundo a se inscrever no canal para receber as atualizações de toda a nossa programação.